Você já teve problemas com a monetização do Facebook, já teve ali a sua conta restrita, os seus ganhos restritos, ou até, quem sabe, teve sua conta bloqueada do Facebook? Se sim, você não está sozinho, e nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas informações que vai evitar com que você viole as políticas do Facebook. Por isso é importante você ficar nesse vídeo aqui até o final para manter a sua conta do Facebook segura, para continuar ganhando e crescendo dentro da plataforma. Se você não me conhece, eu me chamo Ana e nesse canal aqui eu te dou muitas dicas de como você pode estar ganhando dinheiro pela internet. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui no canal. Bom, a gente sabe que o Facebook e as demais plataformas que monetizam são super sensíveis a algumas questões. E muitas das vezes a gente nem sabe aonde foi que nós erramos, que nós tivemos problema ali com determinado conteúdo e acabamos por perder a nossa monetização. Por isso eu vou agora com vocês para a tela do meu computador para a gente identificar o que o Facebook nos diz a respeito disso. A primeira coisa que a gente precisa entender quando se diz respeito a criador de conteúdo é que o Facebook ele diz pra gente que a gente precisa cumprir os termos de serviços da plataforma, que é quando a gente está de acordo com os serviços prestados ali pela plataforma. Dentre elas está reconhecer que a plataforma possui ali um algoritmo e que dentro da plataforma existem anunciantes e o Facebook ele tem os nossos dados, né? Então o Facebook ele meio que dá os nossos dados, né, para anunciantes. Não dá ali nossos dados pessoais, mas dá ali alguns dados que são interessantes para os anunciantes dentro da plataforma. Dentre outras coisas, essa é uma das, né, que está lá dentro dos termos de serviço, que é quando a gente concorda com isso. E a outra é que a gente precisa estar em conformidade com os padrões de comunidade que existe dentro aqui do Facebook. Então é aqui nos padrões da comunidade, né, que a gente vai saber o que é permitido e o que não é permitido dentro do Facebook. Como o nome bem diz, né, quando fala assim padrões de comunidade, a gente precisa olhar para o Facebook como uma comunidade. Então, os padrões da comunidade do Facebook foi criado com base no feedback das pessoas e também com pessoas da área de tecnologia e também com profissionais dos direitos humanos. Então, só com essas informações a gente já começa a entender como que é o pensamento do Facebook. Como eu disse anteriormente, quando a gente pensa em comunidade, quando a gente pensa em padrões de comunidade, a gente, como o mesmo nome diz, a gente precisa olhar com o Facebook como uma comunidade. Então, uma comunidade, a gente precisa ver respeito. Todos numa comunidade precisam se sentir bem com aquilo que está vendo, tá? Então, é importante a gente ter esse olhar. Quando a gente fala sobre conteúdo dentro do Facebook, pensem como se fosse um conteúdo destinado a crianças. Então, precisa ser um conteúdo bem leve, bem tranquilo. Agora eu vou mostrar aqui alguns conteúdos que o Facebook vai indicar pra gente se ele vai ter algum tipo de problema com esses conteúdos. Então eu já tô aqui na tela do meu computador, na parte ali do Facebook, onde ele fala pra gente sobre os padrões da comunidade do Facebook. Então tem toda uma introdução que é um pouquinho daquilo que eu falei agora aqui no início desse vídeo, tá? E aí ele fala que sobre autenticidade, sobre segurança, privacidade, dignidade, sobre várias coisas, tá? Que é bem legal você pegar, vir aqui e dar uma lida, gente. Se vocês quiserem esse conteúdo, só me chama lá no Instagram, que eu mando o link pra vocês, que assim fica mais fácil, mais rápido de vocês encontrarem e deem uma lida, porque muitas das vezes isso já aconteceu muito comigo, tá? De eu ter ali o meu conteúdo sinalizado, perder a monetização, sem nem saber o que foi que aconteceu. E às vezes, e muitas das vezes a gente olha para o nosso conteúdo
e a gente identifica que não teve problema algum com aquele conteúdo. E realmente existe, tá? Uma grande possibilidade, acontece muito no Facebook, infelizmente, dele sinalizar ali um conteúdo que não merecia ter aquela determinada punição, seja ali desmonetizar o seu vídeo, né? Porque infelizmente é uma plataforma que a gente não tem acesso a uma pessoa, a um botão para solicitar uma análise humana. Então, infelizmente, o Facebook ele peca muito nessa questão. E aqui no computador, aqui na parte de padrão de comunidade, a gente tem aqui, ó, uns conteúdos, ó, conteúdos que não é permitido, ficam ali, fica aqui com esse símbolozinho aqui vermelho e esse outro símbolozinho aqui laranja, que é o conteúdo que requer mais informações ou contexto para tomadas de providência. E aí, a gente, do outro lado aqui tem os conteúdos que é muito interessante você dar uma olhada. Entra aqui, dá uma lida, que você vai ver que existem coisas aqui dentro que pode meio que passar batido, esteja passando batido no seu conteúdo. Uma coisa muito interessante que eu descobri estudando o Facebook é que o Facebook ele não permite você pronunciar, seja texto, tá? Seja ali em imagens, no vídeo, palavras com duplo sentido. Então, muitas das vezes a gente tem ali aquele conteúdo que tem um duplo sentido, a gente tem um problema ali com esse conteúdo e a gente fica sem saber o que aconteceu. Então, é muito importante você entrar nessa parte aqui e dar uma olhada em tudo isso. Tem bastante conteúdo aqui que é interessante vocês estarem dando uma olhada. Agora, outras questões que possivelmente nós vamos ter problema com o conteúdo são essas categorias aqui, onde eu encontrei aqui no Facebook essa parte de categorias restritas, conteúdos que representar ou discutir assuntos nessas categorias poderão ter a monetização reduzida ou restringida. Então, é muito importante você ter muito cuidado com esse tipo de conteúdo aqui. E aí eu vou entrar aqui um pouquinho com vocês dentro dessas categorias, que uma delas é a questão sociais controversas. Então, deixa eu fechar aqui. Então, aqui eles dão ali o ponto de vista deles, tá? Mas aqui, ó, ele diz, ó, o conteúdo poderá ter a monetização reduzida ou desativada se representar ou discutir assuntos a seguir de maneira polarizada ou provocadora. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso daqui, porque a gente tá criando conteúdo, obviamente, para a gente ter engajamento, para a gente ter visualização. E com esses conteúdos aqui, a gente precisa ter muito cuidado. Então, ele diz aqui, ó, raça, gênero, nacionalidade, idade, filiação política, etnia, deficiência, orientação sexual, classe socioeconômica, religião, imigração e legitimidade das eleições. Então, quando a gente pensa assim, vou dar um exemplo aqui de religião, e quando a gente pensa na questão de comunidade, que seja um conteúdo onde todos se sintam bem, a gente não pode criar um conteúdo de religião onde a gente diga que a minha religião é a verdadeira ou que todo mundo precisa ter aquela religião, tá? Então é importante a gente ter muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Então sempre tá atento a essas questões, a gente não pode estar ofendendo ninguém, um conteúdo que ofenda, tem que ser um conteúdo mais simples, um conteúdo que passe batido para todos, porque o Facebook sim, ele é muito sensível quanto a essas questões aqui. E a próxima categoria aqui é tragédia e conflito, tá? Vocês deem uma lida aqui nessa parte, mas eu já vou vir para cá, ó. No entanto, o conteúdo que representar ou discutir esses assuntos de forma explicitamente construtiva ainda poderá estar qualificado para monetização, contanto que seja construtiva, tá? Então, exemplos desse conteúdo incluem morte, lesão física,
deficiência mental, doença, abuso físico, sexual, abuso emocional, danos à propriedade. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esse tipo de conteúdo. Depois ele vem aqui com atividade censurável e ele diz aqui no final, tá, que vai poder afetar a monetização do seu conteúdo. Então vai ter ali o abuso de substâncias, ameaças, incentiva dano, tráfico, roubo, vandalismo. Então tem muita coisa aqui que a gente precisa ter bastante atenção. Depois vem aqui a atividade sexual ou sugestiva. E vem uma informação aqui muito importante pra gente, né? As representações ou discussões dos assuntos a seguir, sejam elas reais ou fictícias, poderão afetar a monetização do conteúdo, tá? Então vem ali nudez, atividade sexual, poses sexuais, danças sugestivas. Então, muitas vezes as pessoas colocam conteúdo lá, não entendi o que foi. Dança sugestiva também, você pode ter um problema com a sua monetização. Simulações de atividades sexuais, objetos sexuais, linguagem sugestiva, que foi aquilo que eu comentei agora há pouco. Itens de vestuários reveladores ou ausentes. Depois ele vem aqui com linguagem ofensiva. E aí, nessa parte de linguagem aqui, tá? Isso serve para imagem, para texto, para vídeo. A gente precisa ter bastante cuidado com isso daqui. Ele fala de linguagem chula, palavras depreciativas, palavreado de cunho sexual, insinuações, gestos obscenos, movimentos vulgares. E vem aqui conteúdos explícitos também. Então ele fala aqui sobre feridas, infecções, fluidos corporais. Então, aquela imagem, vídeo com sangue, nem pensar, tá? Procedimentos médicos, cirurgia, essas coisas todas, você vai encontrar problema na sua monetização aqui dentro do Facebook. E várias outras coisas aqui. E por último, ele mostra pra gente aqui uma categoria que é proibida, tá? Então, esse conteúdo aqui, ele não vai ser monetizado. Então, ele diz aqui que o conteúdo com desinformação é um conteúdo que não monetiza. Então, ele diz aqui que o conteúdo classificado como falso por algum verificador de fatos terceirizados. Então, a gente vai ter problema isso daqui, ele não vai monetizar o conteúdo. Geralmente, isso daqui pega na parte de política, tá? Então, é melhor a gente nem se atrever em mexer com essa parte aqui, com esse conteúdo, porque a gente só vai ter trabalho aí, no final não vai estar monetizando. Então, galera, esse aqui é o conteúdo que eu queria passar para vocês, porque eu sei que acontece muito, aconteceu comigo. Eu recebo muita mensagem das pessoas falando sobre isso. Então, tá aqui o que o Facebook diz pra gente. É bom você pegar, dar uma lida. Se quiser mais explicações, eu volto aqui, gravo mais vídeos a respeito desse tema aqui. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou, se eu esqueci de alguma coisa, se você acredita que tem mais coisas aqui que a gente precisa estar atento, é só deixar aí nos comentários. O vídeo é esse, eu espero que tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!